Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Aqui quem vos fala é Franciano Moura. Sou coordenador do Ministério de Formação na Diocese de Mossoró, como também no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre este ministério, ou Ministério de Formação. Então, a primeira pergunta é: o que é o Ministério de Formação? Eu vou ler aqui uma definição dada pela própria Comissão Nacional de Formação, pela própria Renovação Carismática, que é o seguinte: o Ministério de Formação é o serviço responsável por levar os membros da RCC à maturidade na fé, através da oração, partilha, acompanhamento, cura interior e formação. Então, o Ministério de Formação é um ministério responsável por levar os irmãos ao amadurecimento, ao crescimento na fé. E São Paulo diz que nós precisamos crescer para nos tornarmos tão maduros, parecido com Jesus Cristo, né? A estatura de Cristo é um chamado muito grande, não é isso? Então, o Ministério de Formação tem essa responsabilidade de fazer os irmãos amadurecerem na fé, os cristãos católicos, tá? E para que isso aconteça, é necessário que esses irmãos caminhem, deem alguns passos na fé. É necessário que o formador vá orientando esses irmãos a darem alguns passos na fé para que atinjam o amadurecimento, atinjam a estatura de Jesus Cristo. Então, dentro do movimento de renovação carismática, existe um processo formativo que não tem muita coisa a ver com o Ministério de Formação especificamente, tá? O processo formativo da renovação carismática católica começa com o Ministério de Pregação, juntamente com o Ministério de Música, de Cura Interior, Ministério de Promoção Humana e o Ministério para as Crianças, né? Tá vendo? Todos esses ministérios e até mais que eu não falei aqui, trabalhando em conjunto num seminário de vida no Espírito Santo. O processo formativo da renovação carismática começa com o querigma, tá? Com o seminário de vida, e logo após vem a experiência de oração, logo após vem o aprofundamento de dons. Aí, aqueles irmãos que estão participando do seminário de vida, daqueles momentos de pregação, daqueles momentos querigmáticos, já estão iniciando o seu processo formativo para ser um cristão santo. Não só um bom cristão, para ser um cristão santo. A partir disso, a partir do aprofundamento de dons, aí inicia-se o trabalho do Ministério de Formação, que é ministrando formação para aqueles que estão perseverantes no grupo de perseverança, tá certo? Inicia-se esse trabalho. E aí, no grupo de perseverança, esses irmãos vão aprender primeiramente a rezar. Depois vão conhecer a fé, vão conhecer em que crer. Depois vão conhecer a doutrina da igreja no tocante à estrutura da igreja, inclusive até antes do credo. Não é isso? Depois vão conhecer o que a igreja pensa, o que a igreja ensina sobre afetividade e sexualidade, tá certo? Que a igreja ela tem uma doutrina maravilhosa em relação a tudo isso, certo? Questões do dia a dia que o inimigo quer impor na vida dos irmãos, e aí esses irmãos já vão sendo lapidados, já vão sendo amadurecidos, tá? E depois vão aprender sobre os dogmas, depois vão aprender sobre os santos, depois vão aprender sobre Nossa Senhora, depois vão aprender sobre céu, inferno, purgatório, né? É maravilhoso, e conclui-se aprendendo sobre participar da Santa Missa, que aí já a gente pode linkar com a última formação, que é sobre missionariedade. E a missa é exatamente isso, né? Quando a gente sai da missa, nós somos Jesus que estamos indo em missão para amar os nossos irmãos, certo? Isso aí é só o início, tá? É só o início.
E a gente pode até dizer, que não vou explicar aqui detalhes, né, que é quando isso acontece, quando aquilo acontece, isso aí já é para uma outra ocasião, tá? Mas depois de tudo isso, esses irmãos são direcionados a participar do módulo básico, tá? Ou depois ou concomitantemente, isso aí é um detalhe que eu não quero explicar aqui, tá? Vão participando do módulo básico e aí vão aprender o que é o movimento de renovação carismática, o que são os carismas, como usar os carismas, tá certo? Depois vão aprender o que é um grupo de oração, qual a estrutura de um grupo de oração, como funciona um grupo de oração, tá certo? Depois vão para um retiro que se chama Encontro com Deus, um retiro de cura interior ministrado por formador, tá? Então, o Ministério de Formação, ele também trabalha com cura e libertação. À medida que você vai conhecendo a verdade, vai sendo curado, vai sendo libertado, porque Jesus disse, João 8:38, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi Jesus quem falou isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é através do conhecimento da verdade, é através do conhecimento da fé, é através da formação que nós vamos crescendo, amadurecendo, conhecendo a verdade e sendo libertos, tá? E a partir daí tem várias outras formações para se concluir o módulo básico, né? Que é formação sobre a oração, tá? Formação sobre liderança, tá? Formação sobre... Depois tem também outras que é encontro com Deus, encontro comigo mesmo, encontro com os irmãos, tá? São as três que são de cura e libertação, tá? E aí tudo isso vai encerrando com a doutrina social da igreja. Sim, meus irmãos, a igreja se pronuncia, sim, sobre a sociedade, sobre a caminhada da sociedade. E para ser claro, sobre política, a igreja se pronuncia, sim, sem tomar partido, ficando acima dessas realidades partidárias, até porque São Paulo já diz que se a gente começa a tomar partido, começamos a nos dividir. Não é isso? Eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de Cefas. Não, nada disso. Nós somos de Jesus Cristo. Então, o Ministério de Formação leva os irmãos a amadurecerem na fé, a ter uma fé firme, a ter uma fé pura, a ter uma fé voltada para Jesus, certo? Para que não sejamos levados por qualquer sopro de doutrina, como diz São Paulo. Não podemos ser crianças, não podemos nos deixar levar por qualquer sopro de doutrina, ao sabor das ondas. Não, precisamos compreender onde é que precisamos caminhar, qual o caminho que nós precisamos trilhar. E a gente já sabe que esse caminho é Jesus. Né? Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E o Ministério de Formação guia os nossos irmãos neste caminho de santidade. Tá? Então, onde é que o Ministério de Formação atua dentro do grupo de oração? Você pode estar aí me ouvindo e pensando assim, mas espere, as formações aqui são ministradas a nível paroquial, a nível diocesana. Tudo bem, meus irmãos, mas o objetivo é que as formações sejam ministradas a nível de grupo de oração, para que haja ali um contato direto, uma caminhada, um acompanhamento com aqueles nossos irmãos que estão ali ansiosos por atingirem a estatura da maturidade de Cristo. É mais ou menos assim, quando a gente nasce, nós somos crianças, bebês, totalmente imaturos, totalmente dependentes. Mas os pais, eles vão ensinando, vão deixando a criança sentar, muitas vezes cai, vão deixando a criança se arrastar, né? Vão deixando a criança dar seus primeiros passos, caindo, inseguros, mas os pais estão ali incentivando, né? Vão introduzindo alimentos mais sólidos para que aquela criança vá recebendo nutrientes necessários para o seu crescimento. E chega um momento que os filhos atingem a nossa estatura, né? E muitas vezes ultrapassam a nossa estatura, tá? Então, o Ministério de Formação nos dá essa graça, nos orienta
para o caminho da salvação, nos mostra o caminho de Jesus Cristo e nos faz enxergar os outros caminhos que não são de Jesus, para que tenhamos a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, necessário vos é nascer de novo, né? Jesus falou. E o que eu quero dizer é que o serviço da formação é extremamente necessário dentro de um grupo de oração para que este grupo não fique oscilando, para que esses irmãos cresçam paulatinamente para atingir a estatura da maturidade de Jesus Cristo, ou seja, a santidade. Meus irmãos, não podemos ser apenas cristãos, bons cristãos. Nós precisamos ser cristãos santos. Para encerrar, eu quero citar o exemplo do jovem rico, né? Do jovem rico, que Jesus aborda o jovem pergunta, aliás, o jovem aborda Jesus, pergunta o que é necessário para entrar no reino dos céus, e Jesus vai falando, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, guardar domingos e festas, né? Então, ele olha para Jesus e diz, mas eu já faço tudo isso? E Jesus diz, mas uma coisa lhe falta. Você pode até entrar no céu praticando isso, mas para ser santo é necessário vender tudo, dar aos pobres e seguir só a mim, só ao seu Senhor. Irmãos, além de bons cristãos, precisamos ser cristãos santos, para que quando chegarmos no céu, que não seja só nós a entrar, mas que atrás de nós vá uma multidão. Então, meu irmão, minha irmã, formador, formadora, o chamado do Senhor é esse, tá? Que sejamos santos e que sejamos um oleiro de santos, né? Que sejamos um oleiro de santos, formando santos para o Senhor. Que Jesus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.